O legal é que pode fazer isso em qualquer lugar, plano, com montanha. Então, peraí, tá dizendo que com 800 metros você já vê Já, 800 metros já vê. Quando você faz um teste de curvatura no asfalto, se o carro se afastar de você cerca de 50 metros, provavelmente o pneu dele, se for um dia de bastante calor, o pneu já vai começar a sumir, mesmo estando numa estrada reta. Bora ver aqui, ó. Fabiano Martins Pô, Marcos Zebelin totalmente base, cara. Xandão. Um dia quero fazer um podcast com ele ainda. Thiago Lima. experimento pra mostrar que a Terra é redonda. Essa eu quero saber. Tem um experimento bem legal que é tipo assim, ó. Tá vendo o copo aqui? Ele tem uma curvatura, né? E você esconde uma coisa atrás da curvatura. Ó. Essa pitaia, por exemplo, é redonda, certo? Não é plana, é redonda, é esférica. Vamos ver a ideia do Domingo aí, o que ele vai falar. Tá. Então, se eu colocar meu dedo aqui, você consegue ver. Aí aqui você não consegue mais ver. Não. Tá escondido atrás da pitaia, atrás da curva da pitaia. Se fosse reto, você veria, por exemplo. Então, Xandão, a minha Negativo, errou. Igual a tua esposa. Aquele errou, o raciocínio dele é lógico, só que ele esqueceu de um detalhe crucial aí. Estão chamando Domingos de louco depois de ir no podcast criacionista. Cara, o Domingos ele já deve estar ciente nessa altura do campeonato o que significa você praticar a ciência verdadeira. Aqui, logicamente, a gente vai discordar sobre a forma da Terra, mas o Domingos, cara, ele é um moleque que tem coração bom. Desde o primeiro vídeo que vocês mandaram dele aqui, lembra que eu comentei? Que talvez ele pudesse até despertar pra questão da forma da Terra? Ele é um moleque bem intencionado. Ele vem enaltecendo o criador, ele vem fazendo bastante conteúdo com o Marcos Zebelin. Com certeza vão começar a ridicularizar ele da mesma forma que eles fazem com o Marcos Zebelin. Porque o moleque pensa, ele usa lógica, ele não se preocupa em estar errado, mas ele pensa com lógica. E isso é ciência verdadeira. O pensar, o questionamento é válido. Reagir a essa análise de filme baseado então, ele vai sofrer ataques, cara. E, inclusive porque ele tem uma página do Instagram que é gigantesca. Né? Ele se juntar com o Marcos Zebelin, presta atenção Correto mandou R$5. Isso é hora de abrir live. Nossa, eles vão ficar loucos. O seu salário eu abri a live antes, seu moleque caiu. Calado. Mas enfim, o raciocínio aqui tá errado e eu já explico por quê. Vamos ver tudo. Se eu pegar aqui um caderninho, ó. Então, aqui você vê o dedo, aqui você vê o dedo. Tá vendo? Você vê o dedo bem perto aqui. A pitaia não, você se aproxima, ó. Aqui você vê, aqui você já não vê. Ela tá atrás da curvatura da pitaia. Então, qual é o vídeo? É bater o nível em 2 km, numa avenida mais ou menos plana lá na cidade de Açailândia. A gente já bateu 800 metros. E quando bater o nível da água com o pedreiro, pra fazer esses prédios e tudo, aí a estaca do meio fica mais alta. Aquela é a curva original do planeta. E o legal é que pode fazer isso em qualquer lugar, plano, com montanha. Então, peraí, tá dizendo que com 800 metros você já vê? Já, 800 metros já vê. Vocês estão vendo aqui que é impossível, né? Literalmente impossível o que ele tá falando. Aliás, a questão da curvatura da Terra, no próprio modelo do globo, para você começar a percebê-la, se eu não me engano, é depois dos... que ela fica perceptível, né? Depois dos 5 km, se eu não me engano. Seria algo assim, na geometria esférica, né? A questão que o Domingos aqui ele não tá a par é que existe um índice de refração no ar atmosférico. Quando você faz um teste de curvatura no asfalto, que contrai bastante calor, inclusive, se você está numa estrada retilínea, um carro que vem andando, pode ser com um carro o experimento, se o carro se afastar de você cerca de 50 metros, provavelmente o pneu dele, se for um dia de bastante calor, o pneu já vai começar a sumir, mesmo estando numa estrada reta. Porque aquele índice de refração, aquela agitação das moléculas que fica próxima do asfalto, causa essa distorção na imagem. Então, na verdade, o teste de curvatura você tem que fazer na água, né? O ideal é fazer no mar, justamente pela condição que a água tem perante a absorção de calor. Então, assim, cara, não é igual o Domingos está falando aqui. Tá? Não é tão simples assim. Mas o pensamento dele é lógico, tá? É que ele não sabe desses detalhes porque não é um assunto que ele estuda. Seu bicheiro, isso aí da forma da Terra. Eu duvido que ele já... Duvido não. Eu tenho certeza que ele nunca entrou no canal do André, ele nunca viu lá como que é feito o teste de curvatura, ele não tá a par da questão da refração e um monte de outras coisas que estão lá, né? Mas seria bacana, cara, se o Domingos quiser fazer um podcast 1 hora... e quiser chamar lá pra participar, o Marcos Zebelin, me chamar, se quiser chamar a galera pra conversar sobre o assunto, a gente conversa. É que eu quero fazer com 2 km, que é melhor, é mais legal, é mais fácil de ver. E o interessante é que você consegue prever quantos centímetros a estaca do meio vai estar mais alta. A 800... e outra coisa, na verdade, nem precisa fazer, é só mostrar a ilha sumítica pra ele.
a ilha Sumítica é impossível de ser avistada no modelo do globo. E é. metros vai estar um tantinho, a 2 km vai estar tantos centímetros, a 10 km vai estar meio metro, você consegue prever com exatidão tanto que a gente tá aqui no meio vai ficar pra cima antes de fazer o experimento. Então, o Super Xandão tem que conhecer o Tiago Lima vs um cristão e um evangélico. Tiago totalmente baseado deixou os dois ansiosos. Tiago vai estar direto no Redcast, seria da hora um podcast com você. Totalmente base, irmão. E assim que der, eu vou marcar também um episódio aí de um podcast com o Thiago Lima, que é um cara desperto aí também, faz um conteúdo bacana no YouTube, né? Vira e mexe, a gente reage aqui aos vídeos dele. Faz vídeos muito bons, cara. Ô, Pedrão, a internet foi surrupiada, caiu, irmão. Nem o 3G tava funcionando. Seu canal? O experimento promete ser muito legal. Ô, Júnior, você vê só. Não, vou dar um recado pra ele. Super Xandão, primeiro que eu quero ver, tem que ver direitinho esse vídeo aí. Legal. Porque os caras, eles sempre falam que nunca fizeram um experimento nas condições corretas. E eles têm um... Cara, que nem eu já falei diversas vezes. Isso foi, assim, eu falei na live no canal do André, tá lá, tá tudo registrado. Tanto o André, quanto o Roberto Scur, o próprio Ale do canal Evidências também, que é um canal ótimo. Nós já falamos. Se as pessoas de bem quiserem conversar de modo sério sobre esse assunto, estamos à disposição, cara. É só chamar, a gente vai lá e conversa, eu faço questão de ir lá. Porque assim, a minha ideia desse assunto é despertar pessoas. Eu não tô aqui para mostrar que sou especialista em física, porque eu não sou. O que eu tenho são informações que são averiguadas por testes empíricos que refutam o modelo do globo. Então isso é factível, é possível de discutir sobre isso, tá entendendo? Então assim, o que a gente precisa são de pessoas interessadas. Se for do interesse do Domingos Santos, se ele souber onde ele tá se enfiando, se o Marcos Eberlin também quiser conversar sobre o assunto, estamos à disposição, cara. Eu entendo que é difícil demais para eles conversarem sobre esse tema. Terra plana incomoda demais. E eles já são pessoas brutalmente atacadas. O Marcos Eberlin porque defende design inteligente. Eu também defendo design inteligente. É óbvio que Deus criou todo o universo e tudo que tem à nossa volta, tanto aqui na Terra quanto no céu. É óbvio que a Terra é plana, porque é o reino que o Criador criou. E tá na Bíblia também. Então assim, é uma questão das pessoas boas quererem conversar sobre o assunto. Tamo aí, ó. Eu tô aqui pra escutar, pra aprender, e tô aqui pra passar um conhecimento que eu adquiri também. Sobre a questão de teste de curvatura e termodinâmica. Tem pontos interessantíssimos que precisam ser discutidos. Aí tem que chamar os especialistas para conversarem sobre isso. Mas tem que ser aquele especialista não doutrinado pelo sistema, que tá lá para defender rótulo e dar carteirada. Tem que ser um especialista de verdade, um cara que pratica ciência, um cara que segue pensamentos lógicos, que não nega a realidade do que ele tá vendo ali, certo? Então se a gente chegar lá e mostra um experimento da ilha Sumítica, fica claro que ela não poderia aparecer no modelo do globo, tem que discutir de modo sério isso daí. Não pode ficar de firula, igual ficaram lá no episódio que a gente foi no Redcast. O engenheiro Léo negando, o Serjão falando de sol de 24 horas, falando do céu, que não tem nada a ver com a topografia da Terra. Então assim, a pessoa tem que querer conversar, cara, de modo sério, é só isso. Se quiser, tamo aqui. Tamo à disposição aí, ó, tá? O Roberto Scur, né, o Serjão falou que foi ameaçado de pelo Scur. Pelo amor de Deus. Os caras têm medo de conversar sobre terra plana, porque sabem que vão sofrer hate, né? Então, assim, eu não tenho medo de conversar sobre nada. Eu converso. Simples. Guilherme totalmente os fatos estão na mesa. Basta querer conversar sobre eles. Avalia o Insta-Eye e diz o como agora, quando as pessoas ficam com firula, aí, ou desonestidade, ou más intenções, aí... Bom, sobre, por exemplo, a questão da distância daqui de São Paulo na Baixada, acho que é de Santos até a Ilha Sumítica, que é 33 quilômetros. E aí que ainda assim você consegue ver, porque você não consegue ver de repente a olho nu, mas quando você aproxima, você consegue colocar um binóculo, você tem uma lente que aponta para aquela região, você aí consegue ver, porque você pode... E dá pra ver realmente tudo? Em 33 quilômetros, dá. Mas alguém que já viu como é que é? Tipo, alguém gravou... lá, tá vendo? Ele não tá a par, ó. O experimento tá registrado, tem vídeo. Mas, a gente pode se juntar, inclusive, a gente pode se juntar e fazer junto
Olha que legal seria, cara, se pegassem uma hora que batesse, né, a agenda de todo mundo, fosse eu, o Domingos, o Marcos Eberlin, o Roberto Scur, vai lá fazer um experimento ali, ó, faz na hora lá, velho, mostra pros caras, ó, tá aqui, cara. Pô, se quiser eu participo, tá? Eu tô aí, velho. Mas isso não vai acontecer, esse que é o problema, porque é o que eu tô falando, rapaz, esse assunto de terra plana é complicado, rapaz. A galera fica receosa de falar sobre isso por conta do hate. Que haja esse vídeo, Xande. A galera massacra. Vão falar, meu Deus, vão falar que o Domingos é um charlatão, que o moleque é... Aí, olha, enfim. Então, assim, o indivíduo tem que estar disposto. Tá entendendo? Agora, ninguém é obrigado a nada, certo? Ninguém é obrigado a falar sobre o assunto se não quiser. A única coisa que eu sou é sincero, tá? Eu sou sincero diante daquilo que tá na frente da nossa cara. Ponto. Essa é a questão. Quando o assunto é terra plana, infelizmente tem muita sabotagem, tem muita má fé das pessoas, é só carteirada, enfim. Aí não tem jeito, né? Aí não tem jeito. Tem, então, isso tem. Esse experimento tem. Tipo assim, as pessoas, a olho nu, ela não vai ver. Então ela pensa, de repente, que é por causa da curvatura. Mas essa ilha, quando você vê com uma lente de aumento, você consegue enxergar ela lá no fundo. Então não é só a distância que impede que você enxergue a olho nu. Mas não é só a distância. Dá pra falar baixo. Mas enfim. 11 quintilhões, 111, 4 111, 111, 111 bilhões, 111 milhões, 111 mil, 111 mandou bem ali no argumento, porque o próprio Júnior do Redcast sabe que a ilha sumítica é o problema pro Globo. É um dos problemas pro modelo do Globo, né? Tudo está sendo colocado numa ordem que segue os mandamentos do Criador. Eu já falei pra vocês, terra plana é um assunto que daqui pra frente, mais do que nunca, vai surgir. Vai surgir. As pessoas vão despertar. As pessoas que têm que despertar pra isso vão despertar. E tudo isso aqui que tá acontecendo, o fato do Domingos ter ido lá participar com o Eberlin no Redcast e mencionarem o assunto terra plana, é porque tem que vir à tona. Estamos no apocalipse. Apocalipse é revelação. Pode ter certeza. Pode ter certeza que eu tô falando. Já falei diversas vezes, não tem jeito. A terra plana, ela é uma verdade, é uma criação do próprio Deus, criador de todo o universo à nossa volta, não tem pra onde fugir. Doa a quem doer. Não importa o quanto me xinguem, não importa o quanto tentem me achincalhar ou achincalhar as outras pessoas que estão falando sobre isso. Porque a verdade é imutável. Não adianta. Então pode chorar à vontade. É o que é e acabou. Por conta dessa lenda da ilha sumítica. Por isso que eu falo, tá achando ruim? Quando você morrer, você vai lá e questiona o Criador. Fala pra ele, por que você não criou o universo aleatório? Por que você não criou uma terra bola molhada giratória no vácuo do espaço, rodopiando na velocidade do som? Por que você não permitiu que a gente fosse pra Marte plantar batata? Você fala pra ele, irmão. Por que você não permitiu que os aliens viessem escravizar a minha família? Você pergunta pra ele, cara. Não adianta ficar bravo com os outros que estão falando a verdade, que despertaram já. Não adianta. Isso aí é coisa de sujeito moleque. Molequinho punheteiro que não aceita a verdade. Mandou R$5.